Turma, normalmente eu faço um roteirinho do que eu vou tratar aqui, dos assuntos que eu vou trazer para bater um papo com vocês. Eu faço uma introdução com os destaques do que a gente vai ter no vídeo. Eu troco a minha camiseta, coloco uma preta, como eu falei para vocês, eu uso o microfone de lapela, então para não ficar tão aparente assim, eu prefiro usar umas camisetas pretas. Mas hoje esquece tudo isso. Hoje vamos direto ao assunto e o assunto vai ser único no vídeo de hoje. Vem cá. Vocês viram o que o Carlos Alcaraz, o garoto espanhol de 18 anos, jogou contra o Stefanos Tsitsipas, brigando por uma vaga nas oitavas de final do US Open? Foi simplesmente espetacular. Quem não acompanhou o jogo ao vivo, busca aí na internet, busca aqui mesmo no YouTube, deve ter versão com cortes, com os highlights, com os melhores momentos, deve ter versão da partida inteira. Enfim, assistam porque foi sensacional. O grego entrou, claro, como grande favorito, o garoto de 18 anos. A sensação que eu tinha é que o Alcaraz entrava em quadra mais ou menos como o Rune. Lembra do Rune? Aquele da estreia do Djokovic, o garoto dinamarquês, que até beliscou o segundo set do Djokovic, mas ali no terceiro e no quarto sets, até por não estar acostumado a jogar melhor de 5, até pela pressão psicológica ali, até a emoção, né? De você estar numa quadra central de um Grand Slam diante do número 1 do mundo, ele acabou sucumbindo, sentiu câimbras ali e não conseguiu jogar o terceiro e o quarto sets. E o Alcaraz, em dado momento, parecia que ele entraria contra o grego nas mesmas condições. Mas que nada! Foi impressionante a jornada do espanhol. Em uma única partida de 5 sets, ele venceu o primeiro set, ele perdeu o set, ele venceu 2 tie-breaks. No meio dos 2 tie-breaks, ele venceu o terceiro e o quinto sets no tie-break. E no meio o que aconteceu? Ele tomou um pneu numa quadra central, num jogo de 5 sets. Enfim, ele viveu todas as experiências possíveis e imagináveis para um garoto de 18 anos que está só no primeiro degrau da sua carreira. E quando você tem de um lado a inexperiência, o talento, mas a inexperiência de um garoto de 18 anos que não está acostumado com nada daquele ambiente, diante do número 3 do mundo, que está objetivando ali, focado no título, e o garoto ganha, qual é a primeira tendência e tentação que a gente tem? É analisar o jogo do ponto de vista do número 3 do mundo, do jogador mais forte, do favorito, é ou não é? Então a gente tende a pensar o seguinte: se a gente não viu o jogo, puxa vida, será que o Tsitsipas não sacou bem? Será que a esquerda dele, que é sensacional, o backhand de uma mão, não entrou como a gente está acostumado a ver? Será que ele não mostrou variedade de batidas? O Tsitsipas deve ter cometido algum erro, deve ter esquecido algum golpe no vestiário para ter chegado a esse resultado. Mas não! O Tsitsipas jogou muito bem, dentro do padrão que o grego acostumou a apresentar nas quadras. O espanhol, o garoto que jogou demais, sacou muito. Uma direita que anda sensacional, inclusive o match point foi resolvido no inside-out de forehand. Uma esquerda muito boa, diversidade de batidas, personalidade para dar drop shot, para fazer o Tsitsipas correr. Enfim, não foi problema, não foi demérito do Tsitsipas, foi mérito do Alcaraz. Por isso que eu digo, se você não conseguiu assistir essa partida, vá atrás do vídeo e dê uma olhadinha. E olha que o Alcaraz é nome conhecido, né? Já jogou aqui no Brasil algumas vezes, algumas edições do Rio Open. Ali ele já se mostrava com seus 16, 17 anos, ele já demonstrava um talento muito acima da média, só que aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior, é aquela fase de transição. Então, que é muito difícil no tênis e nos outros esportes também, mas como a gente está tratando de tênis, que é quando você sai do juvenil, onde você está brilhando, você é número 1, todo mundo bate nas tuas costas, todo mundo diz que você é o máximo, e aí você tem que fazer a transição para o profissional, e que o esporte praticamente muda, porque a imposição física é muito maior, a bola vem muito mais pesada, você tem jogos de 5 sets, enfim, é um mundo diferente. E quando você tem que fazer essa adaptação, não é todo mundo que consegue. Então quando a gente via aquele garoto espanhol jogando o Rio Open, você falava assim, opa, esse cara é diferente, treinado pelo Ferrero, Juan Carlos Ferrero. Só que aí sempre ficava na dúvida, tá bom, é diferente, é talentoso, mas será que vai conseguir fazer a mudança? Será que a chavinha do profissional vai mudar? E o que ele mostrou ontem foi que sim. Aí pinta outra dúvida, né?
Mas será que ele jogou tudo isso só ali naquele contexto da quadra central, motivado por aquela empolgação, já que o favoritismo todo era do grego? Jogou leve ali, tranquilão. E é verdade, foi a terceira rodada essa do US Open. Como que teria sido a campanha do Alcaraz até então? Eu fui levantar para vocês. Olha aqui, ele estreou contra... Bom, antes de mais nada, o Carlos Alcaraz ele está em 55º, vulgo 55 do ranking mundial. Ele estreou contra o britânico, o Cameron Norrie, que está bem à frente dele. O Norrie é o 29º do ranking, então logo na estreia ali ele já não era o favorito. Pois bem, ele passou tranquilo pelo Cameron Norrie, fez 64, 64 e 63 em menos de 2 horas de jogo. Na sequência, pegou o francês, o Arthur Rinderknecht, que esse já tem uma posição de ranking pior do que a dele. O Alcaraz é 55, o Arthur é 83. E o jogo também, não é que foi mais complicado, mas ele acabou perdendo um set, o Alcaraz fez 7-6 no primeiro set, perdeu o segundo por 6-4, mas depois foi tranquilo, 6-1 e 6-4, até chegar no jogo contra o Tsitsipas. E olha aqui embaixo, aquilo que eu falei para vocês, ele já abre a partida ganhando e ganhando bem o primeiro set por 6-3, aí sofre o revés no segundo set, 6-4, a partir daí dava a sensação que o Tsitsipas iria se impor, iria atropelar, e aquele exemplo que eu falei para vocês do Rune contra o Djokovic. Beliscou um set, mas tá bom, já deu para você, o seu Grand Slam tá garantido, agora eu vou me impor. Mas não foi isso. O terceiro set foi pro tie-break, e o garoto jogou demais, mostrou personalidade, venceu o tie-break. Aí veio o quarto set, que o Tsitsipas impõe um 6-0. Aí o que a gente vai pensar, né? Pô, o garoto ganhou um tie-break, tava na frente, toma um 6-0, acabou o quinto set. O Tsitsipas vai atropelar, vai meter outro pneu no garoto. Que nada. O 6-0 pareceu até que foi controlado. Quando ele sentiu que não ia conseguir buscar, depois de uns 3-0, um 4-0, parece que ele deixou correr, vou me poupar aqui porque o que vale é o quinto set. E dito e feito, eu não sei se foi exatamente isso que ele pensou, mas o comportamento em quadra sugere esse tipo de reflexão. O Tsitsipas abriu sacando e ficou o tempo todo na frente, não teve quebra. E ele com aquela pressão sempre de sacar atrás do placar. E mantendo o serviço, e algumas vezes fechando até de 0, 40-0, game, até que foi pro tie-break. Aí você pensa assim, puxa vida, será que o garoto vai aguentar um tie-break? A pressão, a falta de experiência? Que nada, jogou muito bem, chegou a abrir 6-3, se eu não me engano, depois até deu uma oscilada, sacou 2 vezes e acabou perdendo o serviço, mas quem estava torcendo pro Alcaraz, acho que até parou de respirar por alguns momentos, ficou naquele calafrio. Mas o garoto foi muito bem, fechou num winner sensacional de forehand. Enfim, minha gente, estamos na expectativa aqui para ver se ele mantém essa performance, porque agora muda um pouquinho a situação. Ele entrava como franco atirador, sem pressão alguma, muita gente sequer sabia quem era o Carlos Alcaraz, e agora é diferente. Tá todo mundo de olho nele, todo mundo esperando ver uma performance, no mínimo, igual ao que ele apresentou contra o Tsitsipas. E jogar com essa pressão, com essa expectativa, a gente já percebeu que até os mais experientes dão uma balançada. O que falar de um garoto, mas mostrou uma personalidade sensacional e vai ser divertido ver essa campanha do Alcaraz. Vamos ver até onde que ele chega nesse US Open. Analisando pelo lado do Tsitsipas, já falei para vocês, não achei que o grego jogou mal, não vi buracos ali. Tudo bem, você pode destacar, ter um pontinho aqui, um detalhe ali, mas dentro do padrão, não atribua a derrota do grego a uma má performance dele. Tentando ver um lado um pouquinho, uma visão um pouquinho poliana, vamos tentar o lado positivo? Claro que é muito ruim perder, da forma como perdeu, o objetivo do Tsitsipas não era chegar na segunda semana, não era chegar na semifinal, era ser campeão, porém o grego estava envolvido ali naquela polêmica em relação ao seu comportamento de ficar muito tempo no vestiário. De novo, nunca ninguém reclamou dele ir até o vestiário, porque isso está permitido pela regra. A reclamação é quanto ao tempo que ele permanecia lá dentro. Conclusão. O fato é que o negócio tomou uma proporção que deixou de ser uma reclamação apenas dos adversários. E o público começou a comprar a briga. E o Tsitsipas começou a ser muito vaiado na quadra. E isso é muito ruim para a imagem do jogador. Tanto é que vocês notaram
Quem assistiu o jogo, se você puder puxar o jogo aí pelo YouTube, você vai notar que contra o Alcaraz, o Tsitsipas não foi pro vestiário entre o quarto e o quinto sets. Muita gente pode dizer, mas também, né, Vila, ele ganhou o quarto set por 6-0, não tinha o que fazer no vestiário. Não, ok, tudo bem, mas o fato é que ele permaneceu na quadra. Não sei se a ficha dele caiu, não sei se o fato do público, da opinião pública começar a se virar contra ele, se isso o assustou um pouquinho. A gente só vai descobrir isso nos próprios torneios, analisando o comportamento do grego. Mas o fato é que o ambiente estava virando contra o Tsitsipas de tal forma que eu entendo que, de repente, sair do torneio nesse momento pode ter esse pequeno lado positivo de poupá-lo dessa pegação no pé, dessa antipatia crescente. Não sei se ele conseguiria dominar, manejar esse problema durante o US Open. Então ele vai ter um tempo ali para refletir, para colocar a cabeça no lugar, entender se o que ele fez foi exagerado, se dá para mudar, ou então que não, que liga o dane-se, eu tô certo e vou continuar assim. Isso, como eu disse, a gente só vai notar nos próximos torneios de acordo com o comportamento dele. Ok, turma? Então, claro, aquele recadinho básico, deixa aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acharam da atuação do Alcaraz, se vocês acham que o espanhol vai manter esse nível de tênis daqui pra frente, até onde vocês acham que ele chega. E claro, se você curte esse conteúdo voltado para tênis, bater esse papo comigo aqui no canal, então por favor considere deixar um like, se inscrever aqui no canal, que isso dá uma força gigantesca pra gente. Vocês sabem, produzir material exclusivo de tênis não é algo muito comum, não é algo muito fácil no YouTube. A gente vive num país monoesportista que só se fala de futebol, então tem um nicho muito específico do tênis que a gente tenta preencher, tenta atender. Então não custa nada dar um cliquezinho no like ali, se inscrever aqui no canal e divulgar para os seus amigos que gostam de bater uma bola e gostam de falar sobre tênis também. Perfeito? Turma, mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Rápido. E desculpe pela camisa aqui, muito fosforescente. Se tiver muito ruim aí, é só colocar um óculos escuro que melhora, tá bom? Devia ter feito esse recado, dado esse recado no início do vídeo, né? Mas enfim, tudo bem. Até a próxima.